Franz Joseph Haydn, o nosso mentor espiritual, que vem trazendo, através das suas músicas, essa energia de equilíbrio, de paz, de saúde para todos nós. E se você quiser colocar um copinho com água aí, enquanto estamos fazendo o nosso programa, muita vibração, muita irradiação positiva, uma imantação de luz vai recaindo sobre essa água e assim a gente vai podendo distribuir toda essa energia para vocês. Então, estamos aqui mais um dia. Eu sou Deusi Mantovani, nós estamos trabalhando agora em conjunto, né, Dona Teca, com a nossa colega aqui, amiga, querida, Tereza Moraes. Fale um pouquinho. É um prazer, gente. A gente vem fazendo um trabalho super bacana, né, sobre relacionamentos. Então, para mim é uma honra fazer parte desse programa junto com a Deus e ter sido convidada para trazer para vocês, né, o nosso conhecimento, as nossas experiências diante dessa necessidade de compreender melhor as relações. Então, a gente pode falar que é uma temporada, né? Nossa temporada para falar sobre relacionamentos, que o Deus é Luz trabalha com tanta coisa, a Teca trabalha com tanta coisa, mas a gente resolveu focar mesmo nesse assunto, porque as relações é o que burila, né? Faz o burilamento do nosso diamante pessoal. Através dos relacionamentos a gente evolui, a gente aprende, a gente cresce. Então, nós trouxemos um tema aqui hoje bem interessante, que é o que eu costumo falar, né? Combinado não é caro. O que está combinado é o que está combinado. Exatamente. Então, é um tema que a gente vai trabalhar hoje, né? Discutir um pouquinho, conversar um pouquinho, trazer para vocês essa consciência de que, muitas vezes, qual seria a importância desse combinado, né? A fidelidade que a gente tem a um ideal comum num relacionamento. Porque às vezes a gente tem uma ideia, um ideal, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer com o meu parceiro, né? O que eu quero atingir. E no meio do caminho, um dos dois desvia disso e aí a coisa acontece. Então, um dos assuntos, né, que a gente pode colocar como um fato principal de muitas vezes um relacionamento não dá certo é que no meio do caminho o ideal ficou para trás e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né, Teca? Exatamente. Eu só vou dizer um pouquinho sobre o nosso patrocinador aqui, que o programa, logicamente, né, patrocinado pelos Florais Deus é Luz, né, os florais que vão reintegrar o ser com a natureza. E você pode encontrar nossos florais no www.floraisdeuseluz.com.br e no @DeusELuzOficial para você conhecer o Deus é Luz, saber os trabalhos que a gente tem lá. A gente tem ambulatório de reiki, ambulatório de cromoterapia, um trabalho de cura, cirurgias espirituais toda quinta-feira. Isso é gratuito, você vai, conhece o trabalho. Sempre a nossa agenda de cursos, né, de eventos, que agora nós temos novidades, aí vamos fazer bastante eventos. Vem coisa seguir nova. A gente no canal do YouTube do Deus é Luz, onde os programas da rádio, a gente pode encontrar aqui também na Vibe Mundial, né, no Madrugada Astral, para vocês poderem ouvir os nossos programas, nossos conteúdos, enfim. Tem muita coisa boa. E depois, você já quer dar o o arroba aí para achar? Com certeza, meu endereço no Instagram é @Tereza com TH e com Z, Cristina Moraes. Vai ser um prazer recebê-los por lá. Me adicione, me mande um direct lá avisando que nos ouviu, né, que tem acompanhado o trabalho aqui com a gente, e contem comigo. E querendo também, né, fazer questionamentos, perguntas, querendo também conversar no @DeusiMantovani. Estou lá também à disposição para vocês, para a gente bater esse papo sobre relacionamentos. Exatamente. Então, combinado não é caro, Teca? Vamos lá. Não é caro. E antes de tudo, né? Antes de houver combinados, fazer combinados, é importante saber o que se quer. E alinhar o que a gente quer, né? Porque muitas vezes a gente está dentro de uma relação e eu quero uma coisa, o outro quer outra coisa, e tá tudo bem também, porque as pessoas não são obrigadas, né,
a quererem as mesmas coisas. Porém, A gente pra tem que saber o que o outro intenciona. a gente tem que saber exatamente o que o outro está intencionando, qual que é, né? Quais são os sonhos, os objetivos e tal. Porque muitas vezes eu estou numa relação, ou eu nem entro numa relação, justamente por conta dessa dificuldade de alinhamento em um ideal, em um propósito. Então, para que eu tenha um relacionamento saudável, um relacionamento próspero, um relacionamento evolutivo, né? É importante que eu seja fiel a esse ideal, a esse propósito que une a relação. Eu acho assim, muita gente logo já quer arrumar um relacionamento. Sem antes conhecer a pessoa, né? Conhecer o que ela pensa, valores, princípios, o tipo de vida que a pessoa tem, o que ela gosta e o que ela almeja da vida dela, o que ela espera de um relacionamento, o que ela acha que é realmente um relacionamento. E muitas vezes a pessoa está um tempão sozinha, então aparece um candidato ou uma candidata, ai, que bom, arrumei um relacionamento, mas às vezes, em vez de trazer uma satisfação, um prazer, uma coisa boa, vai trazer um problema, né? Então, às vezes, a gente tem que, primeiro, respirar, conhecer as pessoas e conhecer esses princípios e alinhar princípios é o principal, né? É fundamental, né? Porque se eu não trago a autorresponsabilidade, né? A responsabilidade diante daquilo que eu estou construindo, fica muito desafiador. Vai chegar um momento que essa corda ela vai arrebentar. Vai chegar um momento que isso não vai se sustentar. Então, é importante eu ser responsável, né? Porque eu estou numa relação, eu quero uma relação, eu não vou ser mais um. Eu vou ser 2, 3, 4, que obviamente todos somos um, mas a gente vai ter essa união, essa integração, essa adaptabilidade, essa flexibilidade. E se eu não tiver essa responsabilidade de que eu não vou pensar mais só em mim, eu vou pensar, né, num bem maior, numa família, enfim, mas além de mim, fica muito vago, fica muito superficial. Não, e tocou num ponto importante, né? O assumir a responsabilidade. Então, hoje em dia, a palavra está perdendo poder. A pessoa fala o que quer, ou fala o que o outro quer ouvir, né? Ai, eu te amo, ai, eu isso, ai, que aquilo. E a pessoa fala, nossa, que legal. Mas é da boca para fora. Cadê a responsabilidade e manter a palavra, manter aquilo que foi combinado? Por isso que fala, ai, mas que chato, né? No começo do relacionamento tem que sentar e pôr o combinado ali. Sim. Tem que falar? Sim. Tem que perguntar? Sim, né? Isso, gente, é de uma forma leve, né? Sim. Não é colocando o outro contra a parede, ninguém tá apontando uma arma na cabeça da pessoa, né? Ninguém tá colocando uma bola de ferro no pé, porque ninguém é obrigado. Né? É o conhecer, porque exato. As pessoas não falam, o que ele pensa sobre isso? Não sei. O que ele pensa sobre aquilo? Não sei. E a gente fica esperando que um dia ele fale o que quer, né? Ou um dia que a pessoa... adivinhando, né? Tentando adivinhar se a pessoa quer as mesmas coisas que você, tem os mesmos objetivos que você. Então, pergunte. Sabe se a sua futura namorada quer realmente ter filhos, por exemplo? Ou quer viajar? Exatamente. Ou quer realmente ajudar a pagar as contas da casa? Gente, a gente precisa dialogar. Saber o que o outro pensa, a intenção, né, os objetivos. Então, essa coisa de você colocar, né, essa fidelidade no propósito. Fidelidade ao matrimônio, fidelidade é a construção de uma relação, a fidelidade é a ter uma relação saudável. Eu sou fiel a isso. Então, quando eu sou fiel a isso, as outras coisas, elas vão se encaixando, né, de acordo com aquele meu foco, com aquele propósito em que eu estou fazendo algo. Então, eu não faço algo aleatório, eu estou fazendo algo porque eu tenho esse ideal firme, forte, né? Ou nós temos, no caso, né? Porque a gente está falando de uma relação, mas que a gente tem esse ideal. E assim, você fortalecendo isso, deixa de abrir brecha. Exatamente. Para as perturbações externas, né? Que a gente sabe que acontece. Isso, para as então, a inveja da melhor amiga que está vendo você num relacionamento, está super feliz, plena, com tudo para dar certo na vida. E aí vai, quando diz, é uma conversinha, um negócio, e pega a influência física mesmo, de perturbação. Um fala uma coisa, o outro se mete, né, na conversa do relacionamento, se mete na sua relação, dando palpite, falando coisas que às vezes não tem nada a ver com o propósito do casal. E pode ser da família, pode ser uma mãe, uma sogra, um filho, alguém externo. Quanto
abre brecha também para influências negativas, porque não pense que a gente também, né? Tá Quando tá livre feliz disso. demais e fica Nossa, postando e gente. mostrando a nossa felicidade para o mundo, Tem que se proteger. a gente não recebe aquelas cargas que de vez em quando, né? Aqui posso falar, na rádio todo mundo tem a cabeça mais aberta. Entender que tem essas influências espirituais torcendo para aquilo não dar certo, né? Tem, gente, e muito. Inclusive, é um ponto de atenção, né, uma cautela para a gente ver quem são as pessoas que estão ao nosso redor, que participam da nossa relação, né? Então, parece uma bobagem, eu não quero que vocês pensem que pode ser uma crença limitante, que não é, porque eu trabalho muito crenças, um dos meus trabalhos é sobre crenças limitantes, mas é importante você avaliar, né? Quando você está numa relação, você ter muitas amizades ou ter muitas pessoas que são solteiras no meio da sua relação é complicado. Participando do seu, né, da sua rotina ou da sua casa e tudo mais. A dinâmica da vida é diferente, A né? dinâmica da vida é diferente. E uma pessoa que ela está solteira, a grande maioria das pessoas que estão solteiras, né? Óbvio, você pode ser uma pessoa que está super feliz solteira, tá ótimo, mas tem muita gente que não tá, tem muita gente que sofre, tem muita gente que gostaria de estar amando e não tá, tem muita gente que gostaria de ter uma relação legal e Ou não tem. passou por traumas, Passou por de relações traumas e tudo mais. E aí, de anteriores, repente, enfim. convive ali com você naquele ambiente e aquilo pode disparar, entende? Não é por maldade, mas é pela essa falta, por não, A né? projeção da frustração. Projeção da frustração. Então, é importante você se blindar disso. Não é que você não pode se relacionar com pessoas solteiras, né? Você estando numa relação, você não pode se relacionar com pessoas solteiras. Você pode, mas é importante que você faça Fique esse campo atenta, né? que a Deusi falou de proteção. Por quê? Porque, gente, inveja existe e muitas vezes está bem próximo da gente, inclusive dentro da nossa própria família. Então, é importante a gente olhar para isso. E também, aproveitando que você está falando das influências externas, também das distrações, né? E o porquê das distrações? Porque, gente, assim, é uma utopia a gente a pensar na possibilidade que você está numa relação e você não vai se sentir atraído por outra pessoa. Você não vai, de repente, achar uma pessoa bonita, não vai ter desejo por alguém e tudo Ou mais. por algum outro propósito diferente. Exatamente. Né? Ah, então largo tudo para fazer uma viagem, para fazer alguma outra coisa, né? Muda uma profissão, uma coisa que Também. você tá com uma pessoa que era de um jeito e daqui a pouco a pessoa desvia daquele propósito e vai para um outro lugar, né? Resolve do nada, né? Então, ser uma outra outra pessoa e não tá te incluindo naquela história. Também tem isso. Então, não é só sobre pessoas, mas também sobre situações que fazem parte da vida, né? Ali daquele casal. É importante, porque se eu tenho claro, né? Se eu alimento essa fidelidade a um ideal, a um propósito dentro da minha relação, ou fora, mas querendo construir algo desse tipo, eu não vou desviar o foco. Quando eu tiver essas distrações ou algumas influências externas, eu vou, pera lá, deixa eu voltar aqui para o meu caminho, porque eu sei muito bem o que eu quero da minha vida. Por isso a importância de saber o que se quer. E eu vou abranger um pouquinho, porque a gente está falando dos relacionamentos. Então, pessoas que já estão na relação. E você que não. Você também precisa estar alinhado a esse propósito. Com o certeza. Tipo de relação que você quer, o tipo de pessoa que você quer encontrar, quer atrair para você, o tipo de vida que você pretende ter com essa pessoa. Então, assim, não fugir do seu propósito pessoal. Porque, às vezes, a gente está... Né? Eu tenho esse propósito, eu tenho essa fidelidade ao meu ideal. E, de repente, acho uma pessoa que não é bem aquilo. Ou eu estou procurando em lugares que não tem a ver com esse meu propósito. Ou eu estou convivendo com pessoas que não fazem a mesma sintonia com aquilo que eu me proponho, né? Com aquilo que é o meu ideal, o meu desejo. Exatamente. Então, para poder, né? Porque muitas vezes em consultório a pessoa vem, mas por que eu não acho? É a mesma coisa. Eu não bebo, eu vou querer achar um companheiro no bar. Ou seja, eu só vou atrair e conhecer ali pessoas que estão lá bebendo. Pessoas que gostam. Não é uma Porque coisa... é raro, concorda? Você não vai para um bar e achar uma pessoa que não bebe. Exatamente. Assim, é raro, acontece, mas é aquela coisa da regra, tem sua exceção. Então, a gente tem que ter uma coerência, né? Falar, poxa, eu tenho meus princípios internos, aquilo que eu realmente aceito, que eu não aceito, que eu quero, que não, o ideal que eu estou plasmando, aquelas coisas que a gente sabe que são importantes, né? Em termos de...
de escolha, de valores, de princípios, enfim, de cada um. Uhum. E a gente também tem que ir vibrando e buscando coisas que têm afinidade com isso, com esses valores, com esses propósitos, enfim. Com certeza. Por isso Vamos esse usar foco, um né? pouco ideal, do foco que do o ideal. combinado não é caro. Então, E aí também tem uma outra questão que é importante a gente levar em consideração e observar, né? A gente já falou em outros programas aqui sobre os 3 OBs, né? A técnica da autoobservação, observação ao redor, observação do todo. Então, a importância de eu estar em constante estado de atenção para que eu possa fazer esse exercício sobre mim. Isso, gente, evita uma série de coisas, assim, que atrapalham a vida da gente, sabe? Uma série de imprevistos, uma série de impulsividades, uma série de... com todo o perdão da palavra, de merdas mesmo. Mas, que são as auto-obsessões, né? E os sabotadores, né? E os pensamentos e padrões mentais, emocionais e comportamentais que me atrapalham as minhas relações e vão me distanciando dessa essência que está alinhada com essa fidelidade do ideal. com certeza. Aí cai na história, né? Eu não tenho orgulho de mim, então a minha autoestima vai lá para o pé, qualquer coisinha. Então começa a vir esses pensamentos intrusivos, Isso. pensamentos negativos, menos valia, né? Menos amor próprio. E aí a gente consegue entrar num padrão de vibração horroroso. É uma autossabotagem. Às vezes tá tudo bem, né? Uhum. E bem na hora que eu tô pronta para alguma coisa, eu mesmo invento moda, invento mudar o padrão, arrumo alguma encrenca, pronto. E aí a coisa não funciona, né? Quantas vezes a gente faz isso na vida? E para quem não está numa relação, esse é um ponto de atenção muito forte. Por quê? Porque os auto-obsessores e esses sabotadores, eles costumam estar bem presentes. Se você se observar, você vai se pegar com uma auto-obsessão, então se culpando, se maltratando, se punindo, ou né? só lembrando, você. Tendo uma memória, ativando as memórias só de tragédia, né? De ruins. Abandono, de sofrimento, de relações passadas que não deram certo. E a gente mergulha nesse negócio horroroso. Você não quer sair. Aí você começa o quê? Perder uma série de chances, de oportunidades de você permitir ser amada, receber, né, amor, carinho e também doar, né? E os sabotadores que ficam ali, com aquela martelando no perfeccionismo, martelando na procrastinação. Então, agora eu estou focado no trabalho e largo o amor de lado. Gente, a roda da vida, ela existe para isso, né? Para que a gente possa procurar manter a harmonia e o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Nossa, o mapa astrológico tem 12 casas. Aí, ó. Na falta de 1 ou 2, tem 12 assuntos, 12 temas da vida que a gente tem que cuidar, né? Então, é importante a gente olhar para isso com carinho. E a gente entra também dentro de valores e princípios, né, Dê? Opa, é o que eu estava falando. Ter isso claro, né? Quais são os valores da minha vida que me regem hoje? Quais são os valores que são inegociáveis para mim? E quais são os princípios de vida, da criação, muitos, né, do que a gente viu, ouviu e sentiu desde que a gente existe, né? Das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, enfim, da nossa espiritualidade, né? Que pessoas, muita por exemplo, gente fala que os opostos se atraem. Não é bem assim. Não. Uma atração momentânea é uma coisa. Mas levar uma vida inteira, planejar um futuro, ter pessoas com valores opostos ao seu, gente, isso não dá certo. Não funciona. Em algum momento vai começar a ter esse atrito. E como são coisas que a gente traz lá da infância, de família, de crenças mesmo familiares, de valores pessoais, até, né? religiosos, filosóficos, de culturais, né? Às vezes países muito diferentes, a pessoa se encontra... O jeito de lidar com certos assuntos é outro, é muito diferente. Então, vai dar ruim, começa a dar problema. Então, esse alinhamento é importante, né? Então, se você for ver, vão ter alguns valores, alguns princípios que vão mudar ali, mas se você for ver, a maioria deles, quando você está num relacionamento saudável, você está construindo uma relação saudável, você vai ver que eles casam, né? Eles encaixam. Então, é importante olhar para isso. Que é diferente de ter opiniões individuais. A individualidade é uma coisa. Um cabedal cultural, né, em volta daqueles valores e que abrange uma coisa muito maior, aí é que é o problema. Logicamente, cada um tem a sua individualidade, não precisa ser tudo igual. Não. Mas a base, o fundamento, aquilo onde você está enraizado... vai pesar. Que é o que vai sustentar, né? Essa fidelidade ao ideal é o que vai sustentar isso, aos valores e os princípios que vocês e também acreditam. A gente colocou aqui a escolha e a renúncia, né? A hora que você faz uma escolha,
Eu falo, eu quero isto. Automaticamente. Automaticamente, a gente Você fala, renuncia. então não vamos poder ter os outros, o resto, né? Não dá para ter tudo o tempo todo Não dá. e abraçar tudo o tempo todo. Mesmo porque tem coisas que são antagônicas, né? Ou isso ou aquilo. Uhum. E a gente tem que entender. Agora que você entra num relacionamento, todo mundo tem que fazer escolhas, todo mundo tem que, né? É o que eu falo, tem a zona do limite aqui, até onde eu vou, até onde eu vou ceder, até onde o outro, eu permito que o outro venha, e até onde eu vou, e até onde ele vai ceder ou não, né? A outra pessoa. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ter essas escolhas, precisa ter posicionamento, precisa trabalhar esse limite, porque relação é estabelecer limite o tempo todo. Cada assunto, vamos, não vamos, pode, não pode, vai, não vai. A gente fica trabalhando esse limite entre o casal todo. o tempo todo, fazendo escolhas. Então, quando tem um ideal comum, fica fácil, uma coisa e outra diferente, mas a gente sabe que está indo para o mesmo caminho. Com certeza. Né? Então, a gente indo para o mesmo caminho, tem já essa elaboração desse limite o tempo todo. Então, imagina. E a hora que a gente entende que tem coisa, que a hora que eu escolho uma coisa, né? Acabar abdicando de outra coisa. Isso faz parte, porque relacionamento é ceder, gente. Um cede de um lado, o outro cede do outro, um cede do lado, o outro cede do... Porque muitas vezes você quer algo e a pessoa de repente não quer, mas ela vai acabar, ela de repente decide, escolhe fazer por você, mas não por uma obrigação, mas sim pelo bem maior, né? Pela fidelidade a esse ideal, porque existe essa solidez nessa relação e que os dois estão ali abertos a fazer essas abdicações e tudo mais, essas, né, escolhas que muitas vezes vai privilegiar muito mais o outro do que você, mas faz parte. Então, e para isso temos umas dicas, que o tempo vai acabando. Com certeza. Gente, tanta coisa para falar sobre esse assunto. Então, de que forma, umas dicas para a gente manter, né, essa fidelidade, esse combinado na relação, nas relações, né? Bom, para começar, diálogo, né? Então, procure manter e ter e praticar bastante diálogo na sua relação. Se você não está no relacionamento, já comece as oportunidades que você tiver conversando, né? Se expondo, sendo verdadeiro. E falando sobre a palavra, não mentir, né? Manter fidelidade no que fala, transparência, falar sempre a verdade, né? Ter esse autoconhecimento de saber até onde eu posso, até onde eu não posso, até onde eu consigo, até onde eu não consigo. Não adianta fazer promessas que depois não vai cumprir. Esse tipo de coisa. E aí, fazer terapia, né, gente? Terapia é tudo na vida, então é importante fazer um trabalho de aceitação, né? Quando eu me aceito, eu aprendo a aceitar o outro, isso é super importante. E aí tem uma super, mega, ultra dica para vocês, façam uma carta compromisso. Se vocês estão num relacionamento, senta com o seu parceiro, com a sua parceira e faça uma carta compromisso. Coloque lá 10 itens que vão reger a relação de vocês, alinhados nos valores e princípios da relação de vocês. E vai ser sensacional. E se você ainda não está num relacionamento, quando você entrar, já saiba dessa dica especial que vai com certeza trazer mais clareza para essa fidelidade desse ideal. E olha, o tempo em cima, né? Então, gente, fica aqui a dica. Se você quiser mais conteúdos, quiser bater um papo com a gente, trazer perguntas, @Deusemantovani, @Tereza Cristina Moraes. Estamos aqui com vocês agora na Madrugada Astral, trazendo todo esse papo sobre os relacionamentos. E vamos encerrar, né, o nosso programa com Haydn. Você que conhece já as vibrações, para que a gente possa ter uma semana maravilhosa. E eu encontro vocês, nós encontramos vocês na próxima semana. Então. Muito obrigada. Até mais. Vamos ouvir aí o mentor.